no Senado Federal ontem, em outro momento, outra discussão, que foi citado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso porque Valdemar falou em uma entrevista há uns dias atrás que haveria um acordo, que ele teria sido procurado para um acordo para derrubar o veto do presidente Lula em relação ao PL da dosimetria, aquele projeto de lei que reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro, inclusive dos participantes da trama golpista, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. E em troca dessa derrubada do veto, a oposição iria reduzir a pressão sobre o Senado Federal, sobre o presidente Davi Alcolumbre, para a abertura de uma CPI específica do Banco Master. Mas aí o presidente Davi Alcolumbre rejeitou veementemente esse acordo, disse que jamais conversou sobre isso, que jamais negociou qualquer acordo nesse sentido, e inclusive acusou Valdemar da Costa Neto de ser mentiroso, falou que ele é um mitomaníaco. A gente tem um trechinho dessa fala de Davi Alcolumbre na sessão de ontem e a gente confere agora. Dizer a Vossa Excelência que eu fiquei estarrecido com as declarações do presidente do Partido Liberal, o qual eu tenho um grande respeito. Eu não me posicionei em relação àquela fala dele até hoje, porque, na verdade, nós estamos vivendo tantas agressões, tantas ofensas e, nesse caso, tantas mentiras, que eu estou impossibilitado de a todo instante responder às agressões, os ataques e as mentiras de algumas pessoas que se acham no direito de inventar qualquer coisa e achar que aquilo é verdade. Aquilo é uma doença, chama-se mitômano, a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita na sua mentira. Como eu não sou médico, eu não quero fazer nenhuma consulta pública ao ex-deputado federal e presidente do PL, deputado Valdemar da Costa Neto. Eu nunca, absolutamente nunca, tratei com o Valdemar da Costa Neto em relação a este assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria, manutenção ou derrubada, ou sobre CPI do Banco Master. Então, é apenas um esclarecimento que Vossa Excelência me questiona e nós ainda não temos data para a convocação da sessão do Congresso Nacional. É isso, né, Camila? Essa é uma das primeiras declarações. Tá aí, então. O presidente do... Pode seguir, Camila. É isso, ele negou, então, veementemente essa declaração de Valdemar, que haveria qualquer tipo de acordo para a derrubada do PL da dosimetria em troca de uma retirada de pressão sobre a criação da CPI do Banco Master, e também falou sobre a convocação de uma sessão do Congresso Nacional tão esperada, né, Marília? Não só por conta dessa questão da análise dos vetos, principalmente o do PL da dosimetria, que é muito aguardado pela oposição, mas também essa sessão é muito importante para a criação de uma CPMI do Banco Master, que é esperada também aqui por parlamentares, mas sem previsão por enquanto, segundo o presidente Alcolumbre. Camila, essa é uma das primeiras declarações do Davi Alcolumbre a respeito do Banco Master, né? A gente que acompanha aí o Congresso Nacional, por diversas vezes, né, fazendo portaria para que ele pudesse tocar no assunto, ele acabou não tocando. E ele traz, então, chamando aí, né, Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, de mitomaníaco, que é um mentiroso aí, contumaz, que mente muito. E a gente precisa ver, né, como é que vai ficar essa questão, porque existe aí uma expectativa também por parte da própria CPMI do INSS, né, querendo essa prorrogação que cabe também aí a Davi Alcolumbre para poder fazer as investigações do Banco Master. E é muito grave essa denúncia, né, que é feita, e também a fala de Davi Alcolumbre, né, ela é uma fala muito forte em relação ao presidente do Partido Liberal, ele que tem aí uma das maiores bancadas dentro da Câmara dos Deputados e também é um dos maiores dentro do Senado Federal. Queria que você pudesse trazer para a gente, Camila, uma avaliação, né, de como isso pode ter chegado ali pelos próprios parlamentares, aliados de Davi Alcolumbre, mas também aliados do presidente Valdemar Costa Neto.
Pois é, Marília, essa foi visto como um momento de tensão do presidente negando dessa maneira, o presidente Alcolumbre negando dessa maneira a afirmação de Valdemar Costa Neto, mas em relação a esse contexto todo que você trouxe, essa expectativa também da convocação da sessão do Congresso Nacional para a decisão de assuntos importantes como essa prorrogação, por exemplo, da CPMI do INSS, para que ela possa funcionar por mais 60 dias, isso é visto com muito desânimo por parte dos parlamentares, principalmente dos que fazem parte da CPMI. Eu conversei com alguns deles hoje ainda de manhã e eles me falaram que não tem esperança de que isso ocorra, nem por parte do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar esse pedido, mandado de segurança apresentado pela CPMI para garantir para que eles possam ter mais tempo de trabalho, nem por parte do presidente do Senado, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Então, o momento é de bastante desânimo em relação a essa questão, a essa investigação, tanto que mira o Banco Master, quanto que mira a questão do INSS, e em relação à fala, um momento de acirramento da atenção e, por enquanto, pelo que a gente observa por aqui, a pressão para a criação, então, de uma CPI, de uma CPMI do Banco Master vai continuar, principalmente por parte da oposição, Marília. Camila, antes da gente finalizar, mais cedo a gente trouxe a nossa manchete aqui do Metrópolis.com, que fala sobre a delação de Daniel Worcaro e que o Congresso Nacional está se preparando para que essa delação venha a acontecer e que deve atingir, sim, parlamentares aí de dentro das duas casas, isso porque a gente já viu alguns nomes sendo citados. Você pode trazer para a gente também um pouquinho mais como é que está o clima aí dentro do Congresso Nacional a respeito dessa possível delação de Daniel Worcaro? Ontem, né, nós tivemos aí a divulgação de que o novo advogado dele, o Juca, chegou aí ao Supremo Tribunal Federal e ele tem um histórico aí de fazer delações, né, com seus clientes, preparar os seus clientes para delações premiadas dentro de inquéritos, e esse, no caso, lá na Suprema Corte, para poder tentar aí diminuir a pena de Daniel Worcaro, já que nesse momento ele deve permanecer preso por conta da decisão lá da turma do Supremo Tribunal Federal, que finaliza nessa sexta-feira, então só amanhã a gente vai ter certeza como é que vai ficar essa situação de Daniel Worcaro, mas por enquanto ele está preso, mas o Congresso Nacional tem medo, né, dessa delação, Camila. Exatamente, Marília. A gente escuta de muitos parlamentares, alguns próximos dos parlamentares que foram citados nessas conversas, que estão na lista de contatos de Daniel Worcaro, falam que existe sim um receio do que pode vir à tona dessas informações, principalmente considerando que este é um ano eleitoral, né, Marília? Então, tudo isso acaba influenciando nesse cenário e esse é um dos temores de parte dos parlamentares. A gente conversa também com alguns deles, alguns dos que foram citados, por exemplo, diretamente nas conversas de Daniel Worcaro, que são tidos como próximos a Worcaro, amigos dele, e eles evitam falar diretamente sobre essa questão, afirmam que o que for para ser apurado deve ser apurado, mas a gente sabe que no fundo existe sim esse temor, muitos outros parlamentares que analisam esse cenário, que participam das conversas privadas, relatam esse receio do que pode vir à tona, e isso é algo que pode atingir diversos parlamentares, né, Marília? Tanto da oposição quanto do Centrão e até os próprios governistas. Então, isso é algo, esse temor é algo compartilhado entre diversos parlamentares. Inclusive, já haveria um movimento, essa questão, as informações que vêm vindo à tona relacionadas ao Banco Master, inclusive relacionadas ao INSS, ao filho do presidente Lula, a Lulinha, estariam fazendo com que parlamentares governistas não quisessem prorrogar o final da CPMI. Então, já vem também com uma resposta, né, uma certa articulação por parte de alguns parlamentares governistas para evitar prolongar ainda mais esse trabalho da CPMI do INSS, que é mais um dos espaços para se falar sobre essa questão, tanto do Banco Master quanto do escândalo da CPMI. E aí, considerando a questão do Banco Master, o receio seria ainda mais agravado com essa delação a possível delação de Daniel Worcaro, dono do Banco Master.
É isso, Camila maravilhosa, sempre aí com as informações, com o bastidor também, trazendo pra gente todas as informações, mostrando que de fato existe um temor por parte de deputados e senadores com essa delação premiada de Daniel Worcaro, que deve vir aí nos próximos dias, pelo menos que o terreno está sendo preparado para isso. A Camila volta com a gente daqui a pouquinho, vai trazer mais informações ainda sobre o Banco Master. Às vezes você pode pensar, mas só fala de Banco Master, mas é porque o Banco Master está tomando de conta de todas as discussões, principalmente aqui em Brasília, dentro do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, até mesmo lá no Executivo, ali dentro do Palácio do Planalto. É um assunto que tem bastante temor por meio ali no mundo político, principalmente como a Camila destacou pra gente, por conta do ano eleitoral. Já existem movimentações aí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas movimentações políticas para a preparação do pleito que acontece em outubro, e é um assunto que deve ser bastante explorado durante campanha política. Nesta semana conversamos com especialistas que trouxeram sim essa questão que o assunto ele deve ser explorado, e ainda tem a Sala Cofre, que deve trazer aí ainda mais detalhes sobre essas relações de Daniel Worcaro com políticos poderosos aqui do país, e também a sua relação com o Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente volta a falar ainda mais sobre esse assunto lá dentro do Congresso Nacional, mas agora nós vamos lá para